Olá pessoal, bom dia. Eu quero compartilhar hoje uma porção da palavra de Deus com você. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28 diz: Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Disseste, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, homem nem mulher, porque todos vós sois um. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O texto sagrado que nós escolhemos para a meditação dessa manhã, especialmente o versículo 28, que é o versículo do dia, ele nos traz uma meditação muito importante. Quando o propósito é salvar, quando o propósito é dar a vida eterna, o Senhor não olha dos céus e vê se é um homem ou se é uma mulher. Ele não faz distinção, ele salva homem, ele salva mulher. Ele também não olha se a pessoa é de nobre nascimento ou se a pessoa é um desvalido da sociedade. Ele veio salvar. O mesmo esforço que Deus faz para salvar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele faz para salvar o mendigo do país mais pobre e miserável considerado pela humanidade no mundo. Ele ama a todos igualmente, porque todos eles têm uma vida, uma alma, que há de comparecer no dia do juízo na presença de Deus. E Deus nunca avalia as pessoas pelas coisas que elas possuem, que elas têm, ou pelo crédito que a humanidade dá a elas. Deus avalia pelo ser que Ele criou. E aos olhos de Deus, não existe essas diferenciações de valor de vida, valor humanitário, mais para um do que para o outro. Quando as Escrituras Sagradas nos apontam esse texto, ele está trabalhando a questão do propósito de vir à terra e dar a vida eterna. E quando nosso Senhor veio a essa terra para dar a vida eterna aos seres humanos, ele deixou isso muito claro nas Escrituras. Agora que nós nos revestimos de Jesus Cristo, não pode mais haver nem judeu e nem grego. Ou seja, o judeu hoje não é mais importante do que o não judeu. O judeu hoje, ele não é um ser humano mais especial do que eu, que sou gentil. É isso que o texto está dizendo. Assim, acaba aquelas teorias criadas, por exemplo, a teoria que Mohammed criou, que os árabes são o povo mais importante e evoluído que surgiu para as nações. Ou seja, a ideia de uma raça superior. No judaísmo, porque Deus chamou, no primeiro momento da história, e os abençoou, eles se orgulharam, se ufanaram tanto de ser o povo escolhido de Deus, que acabaram por desprezar todos os outros que não faziam parte. Deus deu a eles a aliança da circuncisão, para que eles pudessem incluir nesse projeto de salvação de Deus para a humanidade não judeu. Mas o que foi que aconteceu lá na casa de Jacó, com os primeiros que fizeram esse pacto? Os judeus, representados na pessoa dos 12 patriarcas, covardemente mataram todos. Veja Jonas. Jonas não queria ir para Nínive proclamar a mensagem salvadora, porque para Jonas existia a diferença entre judeu e grego. Para os 12 patriarcas, filhos de Jacó, existia diferença e superioridade entre judeu e qualquer um outro povo. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos faz descendente de Abraão, o primeiro patriarca, e nos faz de nós que não éramos povo, povo seu, e nos diz: vocês são o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. De sorte que judeus e gentios em todo o mundo, arrependidos dos seus pecados, não formam mais agora dois povos, mas um só povo, a família de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso é que esse texto diz que não pode haver mais judeu e nem grego, nem escravo nem livre. Na nossa sociedade é muito natural que se dê mais valor ao empregador do que ao empregado. É natural que se dê mais atenção, respeito e estima, entre outras coisas, para aquele que tem muitas posses, muitos bens, muitos valores monetários, seja na sua conta bancária ou onde quer que seja, do que aquele que não tem
onde morar, que não tem o que vestir, que não tem o que comer e não tem o que calçar. É muito comum esse tipo de classificação. Mas em Cristo Jesus, quando o propósito é salvar, quando o propósito é dar a vida eterna, ele não prioriza mais esse do que aquele. Há aqueles também que têm a noção errada de que Deus se preocupa mais com os pobres do que com os ricos. Na verdade, Deus se preocupa com a humanidade. E ele, quando veio, a Bíblia diz que ele não amou o rico ou o pobre. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio para salvar a humanidade. Deus veio para dar a vida eterna à humanidade. Deus veio para libertar os seres humanos dos seus pecados, para que, uma vez que os seres humanos reconheçam os seus pecados, eles possam se arrepender, lembrar de onde cair, se converter dos seus maus caminhos. Aí o Senhor vem na vida dessa pessoa, sara a sua terra, transforma a sua história e muda a sua vida. Deus ama indiscriminadamente. Há aqueles que acham que Deus morreu só por um grupo de pessoas. Mas Jesus Cristo foi muito claro quando inspirava os seus apóstolos pelo Espírito Santo, dizendo que ele morreu não somente pelos nossos pecados, nós que já estamos numa aliança com ele, mas ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, de sorte que, se alguém ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e crê em Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador, será selado com o Espírito Santo da promessa e passará a ter a oportunidade de desfrutar da vida eterna que Deus oferece. Então veja, em Jesus Cristo nós somos feitos um povo de Deus. Porque hoje, quando Deus olha para a terra, ele vê dois povos. Ele vê os filhos de Deus e os filhos do diabo, como a Bíblia descreve. Ele vê o joio, ele vê o trigo, ele vê o bode, ele vê a ovelha, ele vê o salvo e ele vê o perdido. Mas em Cristo Jesus não existe nenhuma distinção, porque aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem ao Senhor, ele agora faz parte de um único povo, o sacerdócio real, a nação santa e a propriedade exclusiva de Deus. Que Deus aplique essa mensagem matinal ao meu e ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Meu querido pastor Jadson Rocha diz bom dia, que a graça de Deus seja sobre nossas vidas sempre, que nossas primícias diárias seja a Ele. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmã Neuza Matos, obrigado pela sua participação. Michel Souza, muito obrigado, bom dia, graça e paz. Deus te abençoe e te guarde. Meu querido pastor Antônio Dias, muito obrigado também pela sua presença. Meu povo, um bom dia todo especial na presença do Senhor Jesus e guarde essa palavra na sua mente e no seu coração, pois esta é a palavra da fé que pregamos. Essa é uma mensagem de fé do pastor Francisco, da Primeira Igreja Batista de Esperantinópolis, para você que passa por aqui no nosso Facebook.